Oi, meninas, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Boa Iloana. noite. Obrigada por vocês tirarem um tempinho para olhar para vocês e virem até aqui para a gente bater um bate-papo, fazer uma conversa agradável de um assunto que sempre nos perturba, né? O peso. Sempre tem uma conotação pesada, né? Os quilinhos a mais. Mas eu queria perguntar a vocês, primeiro, eu queria saber a idade de vocês, para melhor conduzir, né, a noite de hoje, para saber, e o que vocês mais têm dificuldade. Algumas responderam lá no questionário, mas é bom saber melhor de vocês, né, diretamente, sempre para me poder ajudar de uma melhor maneira, certo? Quem quer falar primeiro? Vai, Lu, me diz. Você disse que não tem problema nenhum, né? O O povo meu é que inventa. problema, o meu problema é esse, exatamente esse, porque eu não me enxergo gorda, eu não me enxergo acima do peso. Aí vem o médico ortopedista, vem o médico neurologista que diz que eu estou acima do peso, que eu preciso emagrecer para melhorar a minha questão do joelho, para melhorar a questão da coluna. Aí vem a psicóloga e fala assim para mim que eu não gosto de olhar para minha imagem, que eu fico me escondendo ou correndo, que eu estou agindo de forma infantil, me recusando a ver o excesso de peso que eu tenho. Então, a minha questão começa por aí. Pronto, só de você dizer isso, eu queria te fazer uma pergunta, Lu. Você gosta de se olhar no espelho? Eu não gosto de me olhar no espelho, tanto é que eu visto a roupa e saio. Aí você percebe que já é uma fuga? Por mais que você diga, eu não me importo, né? Realmente, tem muita gente que está acima do peso que realmente não está nem aí. Mas eu acho que a questão do peso, pelo menos para mim, né? Sim, gente, eu esqueci de dizer, né? Eu sou naturopata, então qual o meu olhar? Na verdade, eu não trabalho para fazer dieta. Não, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ajudar vocês com os problemas de saúde de vocês, mas que todo problema de saúde esbarra na alimentação. Porque tudo aquilo que vai sendo acumulado é devido a uma vida, não é que foi de hoje, não é que foi de ontem, é uma vida, né? E o que é que acontece? Quando a gente faz um olhar para a gente se cuidar, pronto, Lu, cuidar do joelho, cuidar da coluna. Então, eu desde muito nova, eu descobri também que eu tinha um problema sério na coluna e o médico sempre me disse, você não pode engordar. Então, isso para mim sempre ficou uma preocupação. E quando a idade vai passando, a gente vai vendo que as coisas ficam mais difíceis. O que eu fazia há 10 anos atrás já não funciona mais. O que eu fazia e dava certo, eu emagrecia, hoje já não funcionava mais. Então, e aí? Eu não quero ficar dependente, eu não quero ficar limitada. Então, para isso, a gente tem que olhar para onde? Para a alimentação. Porque quando a gente melhora, tudo no entorno melhora. Então, eu quero que você, para você em particular, Lu, que você mude a chave. Eu não estou fazendo dieta. Não. Eu estou me cuidando melhor para melhorar a minha saúde. Talvez você aceite de uma maneira mais fácil. Psicologicamente. Porque, assim, é coisas que a gente vai fazendo sem perceber. Não é coisa assim, você não está fazendo assim, eu quero ficar gordinha. Eu vou fazer. Não, não tem isso. Eu vou fazer porque eu estou gordinha e está maravilhoso, e eu estou maravilhosa e pronto. Aí, quando a gente muda a chave, eu quero ter mais saúde. Aí você vai ter mais força para você entrar para um objetivo melhor, certo? E Maria Helenice, quantos anos, Maria Helenice?
59. Uhum. E eu tô me policiando bastante, sabe? Eu tô, assim, pesquisando bastante alimentação de longevidade, é, então, assim, como bastante fruta de manhã. O que eu gosto muito é de massa, mas também eu evito, né? As Uhum. massas, lanche, não sou, gosto de doce, mas também já nem compro. Então, assim, eu sou chocolatra, mas eu evito de estar comprando. Então, assim, eu estou me policiando bastante, né? Tá um pouco difícil, porque às vezes eu estou um pouco fora de casa, mas eu estou policiando com a alimentação. Uhum. Porque assim, eu estava com a minha mãe, então assim, ela o tempo inteiro assim, come, come, então assim, a gente tinha que fazer para todo mundo, e só que ela tinha que ver a gente comer. Então, né, agora, né, faz 5 meses que ela faleceu, então assim, eu estou me adaptando e estou fazendo assim tudo o meu jeito, as minhas coisas, né? Então, assim, eu estou me policiando bastante. Hoje em dia você mora só ou não? Sim, Uhum. Isso já é Você já está vários passos à frente de, com certeza, muitos, viu? Porque isso é um desafio que normalmente a gente enfrenta, que é bem maior. Porque como fazer comida para todo mundo, comidas que normalmente a gente gosta, e não comer, né? Então, aí, assim, ninguém vai querer comer nem tudo que você vai querer. Aí você tem que fazer. Ah, não, eu quero hoje lasanha. Aí eu, à noite eu quero pizza. Aí você olha e diz assim, ai, e eu nada. Né? Então é bem mais difícil de resistir. Você sozinha fazendo a sua própria alimentação fica um pouco mais fácil. Já ajuda. Apesar que tem uma desvantagem que quando a pessoa está sozinha, ela termina com mais preguiça de fazer e prefere comer as coisas mais fáceis para não ter que estar cozinhando, normalmente. E aí termina comendo mais bobagem também, tem. né? Eu sou muito assim do farinha de arroz, eu tô tirando a farinha branca, né? Aí a turma fala assim: ah, você gosta de tudo que é ruim, tudo que não tem muito sabor. Então eu gosto, vou fazer uma torta, eu já procuro, né, farinha de aveia, farinha de arroz, as farinhas diferentes, né? Então eu já sou mais assim nesse processo de muitos legumes, verdura, né? Então eu falo, a minha alimentação fica um pouco diferente do que todo mundo gosta. Uhum. Então, E quantos quilos você gostaria de perder para o eu seu acho que peso mais ideal? uns 3, porque antigamente eu ficava no 65, policiando ia para o 67, e agora eu estou mantendo o 61. Uhum. Ah, que ótimo. E você, Lu, quantos quilos você acha que seria bom para o seu peso? Vou te falar. Eu peso 85 quilos e eu tenho 1,56 m. O desafio aí está bem maior. Uhum. E a gatinha, a gatinha das arenas, É Maria Clara. é o que aparece? Ah, a gatinha das arenas, Maria Clara. Eu tenho 22 anos e o meu problema é que, assim, eu consigo emagrecer com facilidade. Eu não consigo me manter no peso. Então, quando eu era mais nova, quando eu tinha uns 15 anos, eu parava de comer. Simplesmente vivia de água e não comia e emagrecia. Então, o meu jeito de emagrecer era: eu faço, como é que o pessoal falava? Era jejum intermitente. Eu passava um dia inteiro sem comer e estava tudo bem. E aí eu emagrecia, ficava no peso que eu queria. Ou, na verdade, eu não colhei peso, eu olhava as roupas. Se eu conseguisse entrar numa roupa que eu queria, eu me sentia bem e voltava a comer. Então, quando eu voltava a comer, eu acabava engordando mais. E eu cheguei, eu nunca me vi magra. Por mais magra que eu estivesse, eu sempre me vi gordinha. Então, esse era o problema. Para mim nunca estava bom, porque eu tô sempre gordinha. Eu não, mesmo emagrecendo, eu não me via magra.
Até que eu começo a olhar as fotos para trás e falo, nossa, esse corpo é o que eu queria ter hoje. Então, o corpo de hoje nunca é o suficiente. E desde que eu comecei a namorar, o meu namorado, a alimentação dele é lanche e massa. A avó dele faz muito isso. Então, sempre que eu tô na casa dele, é isso que a gente come. E aqui em casa, não. Aqui em casa a gente tem uma alimentação melhor, né? Com legumes, frutas, verduras. Só que aí, às vezes, eu não sinto vontade de comer. Então, ou eu não como nada, ou eu como exageradamente. É justamente que aí você faz esse efeito sanfona, né? Você emagrece aquilo e depois você ganha o dobro. Isso é o que acontece muito até com quem está fazendo as canetinhas. Perde uma grande quantidade de peso, mas quando para, tem o efeito rebote. O nosso corpo, ele tem um funcionamento que, assim, ele pega seu maior peso e ele faz assim, para você ficar bem, você precisa ter esse peso. Então, como se ficasse na memória registrado. Você perde, é como se ele fosse assim, eita, ela agora está no deserto. Né? Entrou numa ilha deserta, está passando fome. Coitada. Mas assim que você volta a ter o alimento, vai assim, vamos estocar a gordura. Vamos estocar, porque vai que ela volta para a ilha deserta. Entendeu? É como se fosse isso, o nosso corpo respondendo, né? Mas sempre evitar. É bom que você já tenha essa consciência de que você, quando volta, você exagera no que você está fazendo. Isso já é um ponto de consciência bom para você. Você ainda, pode ter certeza, você ainda não está no tempo, nos piores momentos. Ana Clara, porque você ainda tem 22 anos, o teu metabolismo ainda ele é bem legal ainda até agora. Mas você vai ver que depois que você passar dos 30, que você passar dos 35, você chega nos 40, pode ter certeza que as coisas pioram muito. Mas é o tipo da coisa. Se você começar a se policiar e se reeducar de agora, você vai conseguir manter e ter uma vida mais saudável bem melhor, bem mais fácil. Para que quando você chegue lá na tua pré-menopausa, porque os hormônios da mulher despencam e a gente fica sem saber o que fazer, porque a academia não dá mais jeito, a dieta não dá mais jeito. Aí tem muitas mulheres que fazem assim, eu faço tanta academia e eu não emagreço. Eu não perco a barriga, principalmente, que é um local onde toda mulher se incomoda de ter. Amigo, uma barriga chapada é bem difícil de ser adquirida, mas com um bom foco, você consegue. Eu vou dizer que é fácil? Não, não é. Pílula mágica? Não existe. Existe disciplina e vontade de ficar saudável, de ficar bem. Porque se a gente sempre está acima do peso, o que acontece? Já já a gente vai ter diabetes, pressão alta. É fato. Eu acho até um absurdo. Um dia desse eu fui a um médico, aí ele me perguntou, você tem diabetes? Eu não. Tem pressão alta? Não. Não tem nada. É como se fosse normal, que todo mundo tem que ter. E não é por aí. A gente não tem que ter, porque a gente chegou nos 50 anos, você tem que ser diabética e ter pressão alta. Não. O meu olhar como naturopata é justamente cuidar das doenças de uma maneira natural e no foco, porque não adianta remediar. O que os médicos fazem? Você está com pressão alta? Toma remédio para hipertensão. Está com glicose? Toma glifagem. Né? Não é assim. E como eu melhoro? E como eu faço esse retorno? Justamente, tendo um bom direcionamento, a gente consegue limpar. Quais os nossos órgãos principais de defesa, de limpeza, e que a gente consegue regredir esse tipo de doença? Rins, fígado e intestino. Tanta gente depressiva e não se dá conta, a grande maioria dos médicos, eu acho que todo terapeuta, todo psicólogo, deveria estudar o intestino. Porque o intestino é nossa base.
O intestino, ele tem um nervo vago que vai diretamente do cérebro até o nosso intestino. E isso até faz a nossa compulsão. Pode ter certeza que eu tenho certeza que vocês passam por isso, que chega aqueles dias que a sua cabeça parece que tem alguém falando dentro assim, come massa, come pizza, não, o pão. Você tá dizendo assim, você fala assim, ai não, hoje eu vou fazer um omelete, eu não vou. Aí fica aquela vozinha lá, não, come o pão, pede a massa, ou então pede o doce. Não, eu preciso comer um doce, ou eu como um doce ou eu morro. Não, é justamente, aí é o nosso intestino falando, é as nossas bactérias no nosso intestino que tem essa ligação do nervo vago com o nosso cérebro que faz esse gatilho e pede que a gente faça isso. E, principalmente, assim, principalmente quando a gente está na época de lua cheia e lua nova, toda vez que vocês estiverem mais compulsivas para o doce e para a massa, dá uma olhadinha no calendário lunar e vê que fase da lua está. A lua nova e a lua cheia é onde a gente tem mais compulsão pelo doce e pela massa. E outras coisas mais. Sempre nessas duas luas, a gente, às vezes, acontece mais irritação de pele, mais acneica, ou uma dermatite que volta, ou uma rosácea. Então, e aí, a compulsão volta, e aí você, não, eu tenho que comer de toda maneira. Denise. Quantos anos, Denise? Oi, eu tenho 56. 56. Está na menopausa, né? Então, na verdade, a menopausa, para mim, ela tá, estou e não estou, porque eu não tive muitos sintomas, não. Eu acredito que eu estou, mas está bem tranquilo. Então, nada, graças a Deus. Sempre trabalhei muito com a questão alimentar, saudável, castanhas, chás. Então, eu tenho, assim, muito isso comigo. Zero refrigerante. Então, eu estou passando, sim, mas a única coisa que traz... eu percebi que aos 50 eu comecei a dar uma inchada mesmo, amanhecia muito inchada, mas passou, assim, rápido. E a questão também da libido, que eu senti que foi o que mais pegou, mas calor, engordar fora do normal, isso comigo não aconteceu, graças a Deus. Mas justamente não aconteceu pela sua forma de se alimentar, porque você já preparou o seu corpo anteriormente para isso. Por isso que você está bem. Por isso que você está passando pela fase que está bem, né? Mas eu prometi, eu vou dar para vocês. Alguém aqui já conhece sobre... Deixa eu pegar para vocês. O vinagre de maçã? Consome? Eu já consumi. Eu, Denise, já consumi. Mas agora, no momento, não. Mas como você não está acima do peso, mas mesmo assim é bom. Tanto para a situação da glicemia, para uma melhora de enzimas do intestino, do estômago, né? Para melhorar a acidez. Muita gente acredita que o estômago não pode tomar ácido, né? Não pode tomar o vinagre, não pode tomar o limão, que vai fazer mal. Pelo contrário, normalmente 99% da população tem baixa acidez no estômago, e isso prejudica muito para digerir os alimentos. A grande maioria também come rápido, engole pedaços, que isso também já dificulta. Então, quando a gente mastiga bem e realmente vira uma pastinha na boca para poder engolir, isso já ajuda muito o nosso metabolismo. Tanto as nossas enzimas digestivas, como vai ajudar no nosso intestino.
já é um bom passo. Mas eu quero dar para vocês, assim, um ritualzinho que eu queria que vocês, quem queira, lógico, né? Quem queira anotar, pela manhã, quem raspa a língua? Aqui. Eu. Raspa. Denise está daquelas alunas aplicadas, que fica na frente da professora ali, só para fazer assim. Quem fez a tarefa? Eu, professora Denise. Então, não precisa de ter um raspador especial, que tem gente, compra um raspador de cobre. Não, uma colher mesmo, de inox. Põe lá dentro do banheiro, põe num copinho. Acordou, vai direto no banheiro, raspa a língua, tira aquela saborra, porque aquilo ali são toxinas que o nosso corpo expulsa, né? E para tentar eliminar. No que você bebe ou come e já engole aquilo ali, voltou tudo de novo. Então, você, fazendo isso, você já está ajudando, facilitando a vida do seu corpo. Outra coisa, pronto, limpou a língua, vai e toma 2 copos com água, de preferência, quem queira engordar, emagrecer, não só, até quem queira se manter mais saudável. O que acontece? O nosso corpo, ele é um ambiente quente. Quando a gente joga de manhã logo cedo água gelada, o nosso corpo trabalha mais para botar a temperatura da água para o nível normal do nosso corpo. Até isso nos prejudica e a gente faz todos os dias. A questão não é o que a gente faz de vez em quando. O problema maior para a gente é aquilo que a gente faz todo dia. E tem coisas que a gente faz sem nem perceber. Então, raspar a língua, tomar 2 copos de água morna. Eu não consigo tomar água morna. Tem gente que me diz. Lona, eu não consigo tomar água morna. Tudo bem, então tome em temperatura ambiente se você não consegue tomar água morna. Então, tem gente que também não consegue tomar muita água porque diz que sente ânsia de vômito. Isso é um sinal de que o fígado também não está bem, dá náusea. É uma resposta do nosso corpo fala o tempo todo. Agora, infelizmente, a gente não foi ensinado a observá-lo. Se você pegar um limão, espremer, e uma colherzinha de vinagre de maçã orgânico, de preferência. Eu compro esse aqui. Tem ele na garrafinha de vidro e tem ele normal. A de vidro é ainda melhor, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o plástico é uma coisa que está bem difícil, que a gente tem ingerido muito plástico. Então, quem quer ter uma vida mais longeva e saudável, diminuir a quantidade de plástico é essencial para a gente. Então, armazenar comida em potes de plástico, esquentar no micro-ondas, a gente come inúmeras partículas de plástico que a gente nem imagina. A gente nunca, se vocês pararem para ir na internet e pedir para ver, tem até sites que mostram, né? Esquenta no micro-ondas e bota no microscópio e você vai ver a quantidade de partículas que tem de plástico que você vai engolir, vai ingerir só naquela refeição, só por causa que o pote era plástico. E, assim, tomar cafezinho em copo de plástico, terrível, terrível. Não é uma coisa que você vai ver a olho nu, mas é o que eu digo, tudo que você faz todos os dias é o que é mais importante. Porque você está se intoxicando todo dia um pouco. Tem muita coisa na vida da gente que, lógico, a gente não vai viver numa bolha. Mas para quem fizer sentido, quem achar interessante e que queira ter um hábito cada dia melhor, é assim, eu digo assim, tenta fazer uma escolha saudável por você todo dia, uma escolha melhor. Certo? Então, essa é uma delas, guardar num potinho de vidro. Não esquentar nunca no pote de plástico. Mas a comida estava no plástico. Põe num prato e aí é que bota no micro-ondas. Micro-ondas lá não é lá essas coisas. Vocês já sabem que micro-ondas joga, né, meio mundo de coisa que também não é bom, mas o mundo não é perfeito.
não, né? Tem gente que não tem condições, não tem onde esquentar. Então, tudo bem. Mas cada coisinha que a gente conseguir fazer de uma melhor maneira vai nos ajudar. É um ponto a mais, né? É como se eu digo para as meninas assim, faz um checklist. O que você acertou? O que você fez de bom por você? Isso não é para ninguém, é para a gente mesmo. E pela nossa família, né? Pelos nossos filhos, marido. Que a gente quer tanto a gente bem, como todos que estão ao nosso redor. Então, esse já é uma boa ajuda. Quem aqui já fez jejum intermitente também? A Ana Clara fez. Já fez, Denise? Não? Fez, Ju? Já fez alguma vez? Não? Na verdade, sim, posso falar, não que eu tenha feito como as pessoas fazem, porque eu percebia que tinha uma amiga lá que fazia ficar aquele período de 4 horas, depois ficar o dia todo, tal. Não, mas eu sempre tomei bastante cuidado. Quando, às vezes, jejum, eu gosto muito de estar fazendo jejum, então eu consigo fazer, mas com intenção. Mas não essa intenção para emagrecer, não, nunca fiz. Pronto. Mas o que é que o nosso corpo pede? Né? Até para a nossa longevidade. O nosso corpo, ele limpa quando a gente está dormindo. Então, outra coisa que é boa para vocês notarem, quem não faz e se não faz, tentar fazer, jantar cedo. O mais cedo que puder. Então, por quê? Você precisa de pelo menos um intervalo de 12 horas diárias sem comer. À noite não fica difícil. Se você janta cedo, tá? Eu cheguei às 18 horas. 18h30 eu estiver jantando, eu só como amanhã depois das 6h30 da manhã. Você teve no mínimo 12 horas de jejum. Ai, mas eu ainda fiquei bastante tempo acordada, me deu fome. Come um ovo cozido, uma coisa bem facilzinho de ser digerida. Toma um chá. Muitas vezes o chá, tomar água. Muitas vezes a pessoa só pensa em comer. Mas quando você toma água, a fome, daqui a pouco ela já cessa. Muitas vezes não era fome, era sede. E aí a pessoa já pensa em comer. Isso já ajuda muito. Tirar o açúcar. Aí é uma questão que é bem delicada para muitos. Tirar o açúcar. Tirar o açúcar para mim. Antes de você continuar, a Débora levantou a mão. Às vezes é sobre o que você falou antes. Foi, Débora? Pode falar. Ou foi sem querer? Para você, como naturopata, para quem que os médicos na tradicional fala que precisa comer de 2 em 2 horas, porque senão o corpo produz acetona, que seria um tipo de hormônio que causa algumas bactérias no estômago e também o mau hálito. Qual é a dica que você daria? Olha, o mau hálito, a pessoa está com baixa acidez no estômago, está digerindo mal, está com má digestão, ela precisa de enzimas digestivas, não comer de 2 em 2 horas, porque para ela não ter mau hálito. Está camuflando e está piorando. Por quê? O nosso organismo, dependendo do que você comeu, ele vai levar horas para conseguir digerir. E quando você come logo em seguida, olha, você não está dando sossego para ele. Eu acho, hoje em dia, depois de todos os estudos que eu já fiz, para mim, eu acho um absurdo a pessoa dizer, a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. Não, a gente não precisa comer de 3 em 3 horas. É completamente dispensável. E se a pessoa está tendo mau hálito, é porque ela está com baixa acidez estomacal. Aí o que é que acontece? Está voltando e está tendo refluxo. Normalmente, uma pessoa que tem mau hálito, a grande maioria tem retorno do esôfago, para o esôfago, né? Tem aquela queimação, tem azia, mas isso com enzimas digestivas,
fazendo uso do vinagre de maçã, pode ter certeza que vai ajudar. Respondi? Qualquer dúvida, fala, Débora. Sim, só fiquei com mais dúvida em relação aqui, porque o que acontece? Nos últimos meses eu tenho passado mal mesmo, e eu tive que procurar a tradicional, porque acabei ficando muito assim, sem saber o que fazer. E aí o médico falou que eu estava ficando com baixa insulina, que eu precisava de comer de várias vezes ao dia. E uma das coisas que eu levei para ele, que eu trabalho a maioria do dia de máscara, e que eu estava sentindo que estava me incomodando um mau hálito, assim, com refluxo mesmo. E aí o que ele trouxe para mim era isso, que eu estava ficando diabética, e é aquele diabético, eu não sei explicar assim, sobre aquele diabético que é falta de doce. Uma, porque eu estava fazendo uma dieta, infelizmente, eu estou no processo de controlar a endometriose. E aí eu não estava comendo açúcar. Aí de vez em quando eu faço os 21 dias sem açúcar, os 21 dias sem massa, para controlar ali a mesma endometriose. E até então, que eu passei mal, ele me falou isso. E eu achei tão louco que o médico que me atendeu, que ele ainda falou assim para mim: por que você não começa a tomar refrigerante de manhã? E eu falei: como é que é, doutor? E aí É um absurdo. ouvindo vários meios e acaba a gente ficando confuso. Quando não é a área que a gente está estudando, a gente fica confuso, sim. Eu sei. Amiga, é cada absurdo que os médicos falam. Minha filha estava com um problema e eu queria levá-la só para que ela visse uma outra pessoa para reafirmar o que eu estava dizendo para ela, né? Mas foi um absurdo. Aí eu digo, olha, minha filha tem intolerância à lactose. Eu fui a 4 nutricionistas para fazer para ela, não que eu não saiba, era só para que a pessoa afirmasse para ela, porque às vezes o santo de casa não faz o milagre. E a criança fica achando que é invenção da gente, né? Para o médico poder dizer e ela dizer, eita, tá certo, tá tudo certo. E você acredita que os 4 nutricionistas, quando mandaram para a minha filha o cardápio, tinha leite, iogurte, queijo. A menina, eu estou dizendo, olha, ela é intolerante, ela passa mal, ela vomita, ela tem cólica, ela tem diarreia. E os 4 mandaram. Eu digo, aí eu disse para ela, aí ela disse, mãe, tá vendo? A senhora não sabe de nada. Eu não sei, não. Coma e eu vou ficar aqui sentada esperando você passar mal pelo socorrer. É um absurdo, é um completo absurdo. Então, minha amiga, eu digo para você tem endometriose, você está com a glicose alterada, você está com refluxo, você está com mau hálito, o que é que tem que ser feito? Tratar intestino, fígado e rins. Isso aí só uma limpeza, Débora, para poder te ajudar. Porque não dá para você fazer isso tomando refrigerante. Eu tenho certeza que você tem consciência que uma pessoa com diabetes vai tomar refrigerante de manhã, de tarde e de noite. Qualquer doido não precisa nem ter ido para a faculdade para dizer que, pelo amor de Deus, né? Nunca que você vai melhorar, pelo contrário, você vai para a insulina, você já está apresentando problemas de glicose, mas provavelmente você ainda não está na insulina, mas você irá. Que é um outro problema que piora ainda mais. O que é que significa para mim? Que o seu corpo está bem inflamado. Apesar de eu sempre vi você assim, você tem o corpo, você é magra, mas não significa porque a pessoa é magra que ela está com a saúde em dia. Então, a Débora é uma prova. Mas eu não sou magra, Não, Débora. Às vezes, eu te via, eu te achava tão magrinha. Não, eu não sou magra. Eu malho muito, mas eu não sou magra, porque, tipo assim, por exemplo, por conta da endometriose, tem dia que a minha barriga tá uma barriga de grávida de 5 meses. Aí tem dia que tá com definido.
Tá definido. E aí fica 2, 3 dias e depois volta a inchar de novo. Só que são ciclos, porque Mas os é o estudos que eu inchaço. Mas é o estudava sobre inchaço. endometriose, é o ciclo da endometriose. Uhum, Mas eu não sou magra, eu sou aquela magra falsa. uhum. Pronto, mas o que é que eu aconselho você? Vá anotando e vá fazendo esses passos. Eu não sei se você já faz alguma dessas coisas, se você fizer, vai lhe ajudar muito. Suplementos para você, a berberina vai te ajudar muito. São coisas que vão te ajudar para um controle glifágico, sem você ir para glifagem, para metformina. Você já toma ou Não, não? na verdade, os remédios da tradicional, desde 2019, eu parei com todas as drogas, porque também não estava me ajudando muito. Aí eu fui para a homeopatia, Uhum, aí que eu estava conseguindo controlar tudo, estava uhum, conseguindo controlar o meu peso, o uhum. endometriose tinha diminuído muito, só que no último exame que eu fiz, infelizmente, pareceu um mioma, e isso me abalou muito, assim, em todo o sentido. E o meu Uhum. cabelo, nos últimos meses, meu cabelo tem caído muito, muito mesmo. Muito. O cabelo, olha, porque eu digo, o corpo, o ser humano, é uma junção perfeita. Quando você fala do estômago, isso já remete para o teu cabelo, você sabia? A grande maioria começa a tomar enzimas digestivas, melhora o cabelo. Por quê? A enzima digestiva vai ajudar o teu estômago, que vai ajudar o teu intestino. Mas aí o que é que você precisa? De uma limpeza, de repetir. Eu tenho uma limpeza que eu faço de 21 dias. 7 dias o intestino, 7 dias o fígado e 7 dias o rins. Quando você faz esse preparo só dos 21 dias, você já consegue ver grande melhora assim no teu corpo. Depois eu gosto de fazer a desparasitação. Aí, quando o caso é mais grave, como no seu caso, você já está a tempo, volta e faz os 21 dias novamente da limpeza. E você vai ver que os seus sintomas vão sumir. Você vai dizer assim, poxa vida, não imaginava que seria assim, né? Então, vamos lá. Sim, estava falando do açúcar, né? Quem não consegue tirar o açúcar totalmente e tem dificuldade, tem necessidade de comer uma coisa doce, o que é que eu daria uma dica? Quem aqui já conhece ou já provou açúcar de coco? Não? Já. Débora. Débora é uma moça muito aplicada. O açúcar de coco é uma ótima estratégia para quem não consegue ficar sem o açúcar e como se fosse desmamando. Ele é um açúcar menos doce, tem um valor mais elevado? Tem, mas vale a pena. Quem gosta de café, de tomar café mesmo, né? E não dispensa o açúcar, colocar o açúcar de coco, uma colherzinha de canela, ajuda muito. A canela em si, ela já ajuda a dar um mais adocicado. Hoje em dia, assim, eu já tomo só o açúcar, só o café com a canela e boto uma colherzinha de óleo de coco. Óleo de coco, para mim, é indispensável. Débora? Eu faço isso com óleo de coco. Uhum. Não é? Nossa, já me acostumei, o intestino fica fantástico. Uhum. Uma outra coisa, eu vou aproveitar esse gancho, e a tâmaras, para matar a vontade do açúcar com morango. O que você diz? Maravilhoso. Maravilhoso. Pega uma porção de morango, bota com uma tâmara. É bom deixar a tâmarazinha de molho, né? Primeiro, observar se a tâmara não está com fungo. Sempre abra a tâmara. Tem umas que estão mofadas. Até está mofada, joga fora, porque é fungo puro. Então, não tá bem, tá boazinha, tá molhadinha, tá úmida. Põe ela de molho e bate com a fruta que você quiser. Maravilhoso. Tanto a tâmara como a passa é muito bom para adoçar naturalmente.
não quer fazer com a tâmara, não quer fazer com o açúcar de coco, uma estratégia boa de adoçante que eu indico é o stevia, que não sei se vocês sabem, mas o stevia é uma planta, é o único que é natural mesmo, né? Para consumo, assim, para cozinhar, é o xilitol e o eritritol, né? Para fazer um bolo, para fazer uma outra receita, que vai para o forno, assim, esses dois, o xilitol e o eritritol. Agora, a tâmara e a passa, para suco, para batida, um smoothie, para ficar docinho e ficar gostoso. Para mim, é sensacional. E o leite de coco em pó. Quem não gosta de coco, não vai gostar. Mas quem gostar de coco, o leite de coco em pó, não tem nada a ver com o leite de coco de garrafinha. É bem diferente, é bem gostoso, é docinho. Muitas vezes eu coloco só o leite de coco em pó com café. Uma delícia. E uma pitada de canela. Delicioso que fica. É uma ótima opção, né, para poder tirar. O leite é muito inflamatório. O leite, leite e seus derivados, né? Os queijos. Aí tem gente que diz assim, Lona, eu não abro mão de um queijo. Tem o queijo de búfala. Não é tão saboroso como os outros, mas tem, né? Para quem não consegue ficar sem o queijo. Mas são opções, assim, porque assim, para que não seja tão restritivo, para que seja gostoso e prazeroso também fazer, continuar com a dieta, né? Porque tem que ser gostoso, né? Tem que ser prazeroso, porque senão a pessoa desiste no meio do caminho. Deixa eu botar aqui, vou carregar. Deixa eu ver o que eu ia botar mais. Diminuir o carboidrato. Diminuir, né? Mas eu tenho várias receitas de pães que são gostosos. Nunca vai ser igual um pão francês e um pão doce. Nunca. Nenhuma receita que eu já testei nunca vai ser. O glúten, ele tem uma textura que nenhuma massa integral ou natural consegue chegar naquela textura. Mas o glúten que tem na farinha de trigo e que tem em outros produtos, é muito inflamatório para o nosso corpo. Débora, você é indispensável que você tente ao máximo para você, né, a eliminação do glúten, porque é altamente inflamatório para o nosso intestino. E como você tem a endometriose, que, para minha visão, já é uma inflamação bem aguda, aí a endometriose, o problema gástrico, tudo é um caminho só. Quando você trata os 3 órgãos, você trata o todo. Você trata seu corpo, sua máquina, sua engrenagem volta a funcionar de uma maneira muito melhor. E o mioma já está sendo consequência da inflamação que você já tinha. Se você tivesse tratado de maneira correta essa inflamação lá atrás, você não teria o mioma hoje. Aí, o glúten. Onde está o glúten? Tudo que é farinha branca, trigo, mas tem até cuscuz, né? Massa de fubá, tem tanta coisa que tem o glúten que é bom sempre a gente estar olhando. Trocar o arroz branco por um arroz integral. Ainda melhor é uma quinoa. Aí, Elona, como é que eu faço uma substituição legal? Pronto, eu mesmo, no meu caso, eu nunca morri de amor por arroz e feijão. Aí, hoje em dia, eu gosto de comer grão de bico. Ele tem muito mais fibra, tem ferro, tem muito mais nutriente que o feijão, muito mais, do que o feijão normal, e
tem muito mais fibra e coisa boa para a gente. Então, é uma ótima opção para ser trocada. O grão de bico, a lentilha, a ervilha, são... Eu gosto muito de comprar uma ervilha fresca. Tem gente que detesta, tem gente que gosta. Mas eu gosto. E eu refogo ela no vapor, a ervilha, aquela fresca, uns 7 minutinhos. Fica uma delícia. Então, pego e faço uma carne ou um peixe bem temperado. Eu gosto muito de fazer um refogadinho com peixe, pego, boto na airfry, bem simples e prático. Pega a posta de um peixe que você goste, pega um filé e bota todas as verduras que você gostar. Eu boto orégano, boto azeite. Aí eu faço uma trouxinha assim, dos dois lados, com papel manteiga e coloco dentro da airfry. Rapidinho ele tá pronto. Tiro lá aquela trouxinha, tá saboroso. Eu boto pimentão verde, amarelo, vermelho, coentro. Maravilhoso. Aí pronto. Diminui a ingestão de açúcar, diminui a ingestão de carboidrato sempre que possível. Se você conseguir, se você realmente quer emagrecer, quer perder vários quilos, o que é que eu aconselho? Coloque carboidrato uma vez na sua alimentação diária. E quando você colocar um carboidrato no seu prato, você não bota vários tipos de carboidrato, você coloca um. Pronto. Eu gosto muito de botar gerimum, abobrinha, beterraba, couve-flor, brócolis. Brócolis é maravilhoso. Maravilhoso para nossa... Contém muito ferro, tudo que é verde, né? Então, ajuda muito. E a gente sempre tem baixa de ferro. Diminui a gestão. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, para ter uma vida mais saudável, é a higienização dos nossos alimentos. A gente, no Brasil, é um dos países que mais coloca veneno nos alimentos para serem produzidos. A grande maioria dos países já baniram vários tóxicos que a gente ainda continua usando. O brócolis mesmo. É muito bom você pegar, antes de você... Eu gosto muito de fazer o brócolis no vapor, mas antes disso eu coloco uma panela, lavo ele, bem lavado, lógico, deixo ele de molho um tempo, depois eu vou e boto uma panela com água fervendo e passo só nela, porque o brócolis ele tem muito mercúrio, que é muito ruim para a gente. Outra coisa que a gente faz normalmente todo dia e que a gente não percebe, tem muita gente que não tem nem a informação, é o alumínio. Gente, o alumínio das nossas panelas, que a gente cozinha todo dia, é bem prejudicial para a nossa saúde. Então, conseguir fazer o alimento numa panela de cerâmica é muito melhor. Até a de Teflon, tem até um filme que fala na Netflix, eu não sei não sei o que, do Teflon. Gente, é incrível. É um filme que a Netflix produziu, mas foi uma história real de uma briga na justiça de um advogado nos Estados Unidos que ele comprova, né? Quão cancerígeno é o Teflon. Quando a gente risca aquela panela, tenho certeza que todo mundo tem uma panelinha de Teflon em casa que a gente já está vendo o alumínio dentro. Aquilo ali a gente comeu aquela panela, a gente comeu aquele fundo. Aquele fundo foi nos nossos alimentos, a gente ingeriu aquilo ali, e é altamente cancerígeno, altamente. Nesse filme ele retrata, né, de quando eles inventaram o Teflon, e outros produtos mais, mostrando, né, que as crianças nasciam tudo defeituosas,
sem orelha, sem nariz, na fábrica mesmo, na fábrica da Teflon, né, quando foi lançado. E é bem interessante, se procurar filme que fala do Teflon, você vai ver. E é um advogado que lutou durante anos para conseguir mostrar isso para o mundo, né? A questão que Débora tinha falado, né, que eu tinha até anotado, é lanchar o tempo todo, ficar beliscando o tempo todo. Quando a gente belisca o tempo todo, a gente não dá tempo para o nosso corpo se regenerar, não dá tempo para a insulina pegar ali aquela glicose e metabolizar. Porque quando ela está ocupada ali, já chegou mais comida, ela tem que jogar mais insulina. Com isso, a gente tem os picos glicêmicos, que vai nos deixar amanhã com diabetes, que é uma doença que cada dia mais, que é uma doença altamente inflamatória, que o nosso sangue... O que acontece com o diabetes, para falar de uma maneira generalizada, assim, de fácil entendimento? Nosso sangue vai ficando grosso, ele vai ficando melado, igual o mel, ele vai ficando espesso. Nosso sangue é como água, fluido, bem leve. Com o diabetes, ele vai ficando grosso. Por isso que o diabético começa a ter muito problema nos pés, nas partes periféricas, nas pontas, nas extremidades. Por quê? Não consegue fazer a circulação. O sangue vai e não volta. Por quê? Porque ele está grosso, porque ele está pesado. Então, muito diabético perde um dedo, perde um pé, perde uma perna, por causa disso. Justamente por isso. E aí, quando a gente, falando daquela questão, quando a gente janta cedo, o nosso corpo, o nosso fígado, ele precisa estar desocupado na nossa madrugada para justamente fazer a limpeza. Quando ele está cheio de comida, o que acontece? Ele não tem tempo de fazer a faxina. Ele vai continuar metabolizando, digerindo o que você comeu. Ele não teve tempo para parar e limpar você, que é a função deles, tanto do intestino, como do rins, como do fígado. Então, ele vai estar trabalhando ainda, está ocupado. E aí, é justamente o que acontece. Um corpo que nunca tem a limpeza, ele vai adoecer, porque ele não foi feita a limpeza. Então, é extremamente necessário que consiga fazer. À noite, um chá. À noite eu gosto de fazer chás que sejam mais calmantes. A camomila, a melissa, para quem tem uma maior idade. Aqui só não a Maria Clara, né? Que é novinha ainda. Mas para a gente já, assim, um chazinho de amora, né? Que é muito bom para os nossos hormônios à noite. Um chazinho de melissa, passiflora, que ajuda muito também para a gente, para esse controle hormonal, para essa bagunça que vira os hormônios da gente, quando a gente está com mais idade. Deixa eu ver o que eu posso mais. Todas essas estratégias sendo feitas diariamente vai só nos ajudar. Então, só rapidinho assim para eu dizer a vocês assim, Alana, e como seria uma boa alimentação diária? Vou dar só um exemplo, tá, gente? Lógico que cada um adapta para o que gosta, né? As refeições pela manhã. Então, acordou, raspou a língua, tomou os 400 ml de água morna, aí coloca meio copinho, espreme um limão, uma colher de sopa de vinagre de maçã, a cúrcuma, até peguei aqui para... A cúrcuma pura, uma colherzinha de chá dessa aqui, com uma pitadinha de pimenta preta ou pimenta calabresa. Potencializa 100 vezes o poder da cúrcuma para potencializar, porque é um anti-inflamatório natural.
Então, eu faço esse shotzinho todo de manhã. Vinagre, limão, a cúrcuma, uma pitadinha de pimenta preta, uma colher de óleo de coco. O óleo de coco é maravilhoso para o nosso intestino, para a nossa lubrificação. A mulher, quando vai ficando mais velha, a nossa pele vai ficando mais resseca. A nossa vagina vai ficando mais ressecada. Quem tiver problema de candidíase, pouca lubrificação íntima, ajuda muito o óleo de coco, viu, minha gente? O óleo de coco mesmo, aquele de cozinha, se você pega, põe num potinho, compra uma seringazinha descartável, pequenininha daquelas, você tira lá, ó, 1 mlzinho de óleo de coco, introduz na vagina, ou, eu gosto também de fazer cápsulas, e aquelas dragens de antibiótico, que são bem fundas, de remédio, aquelas plásticas, você bota o óleo de coco dentro, põe no freezer, e você pega para você fazer um óvulo natural. E você pode botar lang-lang, se você, como a Denise falou, com problema de libido. O lang-lang, que é um óleo essencial. Você pega aquela dragezinha, coloca óleo de coco, coloca um pinguinho de lang-lang. Quando está congelado, tira o óvulozinho e introduz na vagina. Maravilhoso, para lubrificação, para uma melhora do libido. Outra coisa é a maca peruana. Como você gosta de coisa saudável, você já deve tomar, né, Denise? Deve, que maca peruana para o problema de libido não pode faltar. É indispensável. Né? A catuaba, quando você faz um suco, pega uma colherzinha de... a catuaba é uma raiz, mas tem ela em pó. Você pegar uma colherzinha e bater para tomar no seu suco da manhã, é muito bom. E aí, pronto, você faz. Faz esse shotzinho, toma. Aí, dependendo do que... Porque cada um tem uma necessidade, né? Cada um... eu tô com a ferritina baixa. Eu tô com problema de glicose. Então, cada um tem um suco específico, um alimento que é melhor, recomendado. Então, mas fazer um suco legal, colocar alguma dessas ervas que eu estou dizendo, de acordo com o que cada um está precisando. Se você quer energia, gengibre é maravilhoso. Quando é à tarde, depois do almoço, me dá um cansaço, me dá um sono, espreme o limão, coloca gengibre em pó, ou rala um gengibrezinho bem raladinho, coloca dentro, toma. Você vai ver, num instante melhora a sua energia. O ginseng também, a fórmula também é maravilhoso, o ginseng para energia. Pode falar, Débora. Deixa eu só uma dúvida. Eu até comprei o vinagre de maçã que eu ia começar a tomar agora na minguante. Mas você acha que só de manhã é o suficiente? Não. Eu digo para você tomar de manhã, tá? Antes do almoço e antes do jantar. Uma meia hora antes das suas refeições. Você toma uma colher de sopa diluída em meio copo d'água e você bebe. Conforme você gosta. Você gosta com mais água, com menos água, mais forte, menos forte. Aí você dilui como você quer e bebe. Mas meio copo d'água. Eu achei muita água. Diminui, dá uma golada só. Outra coisa, eu indico a tomar com canudo. Tanto o limão quanto o vinagre de maçã. Por quê? Por causa do esmalte dos nossos dentes. É uma coisa que a gente vai começar a fazer todos os dias e a acidez, ela prejudica. Então, você imagina isso você fazendo durante anos, vai lhe prejudicar. Então, como você falou do seu estômago, Débora, o meu esposo tinha problema, ele tem uma hérnia de hiato. Depois que eu comecei a tratar ele com o vinagre, ele tinha muito refluxo. Muitas vezes ele tinha que dormir. Débora, desliga teu microfone, que ele está dando microfonia. Sim, obrigada. Ele tinha muito refluxo, às vezes ele tinha que ficar sentado na cama, que ele não aguentava deitar por causa do refluxo.
Quando eu passei a estudar, que eu comecei a fazer o protocolo para ele, acabou. E ele realmente tem uma hérnia de hiato, mas sumiu. Acabou as dores dele, o incômodo, o refluxo, o mal-estar. Ele ficava sentado lá horas, eu estou passando mal, não consigo dormir. E olha que tinha jantado, já tinha tempo. Mas por quê? Era o quê? Enzimas digestivas poucas, a acidez baixa. Outra coisa que vocês podem fazer para testar a acidez de vocês, de uma maneira fácil e rápida, é vocês pegarem, tem aquela colherzinha de café, aquela bem pequenininha, vocês pegam um terçozinho, só uma pontinha assim de bicarbonato, bota em um pininho d'água e bebe. E conta no relógio quanto tempo vocês passam para arrotar. Se vocês arrotarem até 3 minutos, até 2 minutos, ou se em seguida bebeu, arrotou. A acidez, ó, tá beleza. Demorou uns 3 minutos, ela tá meia boca. Passou de 3 minutos, tá muito ruim. Deu meia hora e eu não arrotei. Tá péssimo. Significa o quê? A acidez está lá embaixo, você precisa. Você é uma das pessoas que você precisa cuidar do seu estômago, que você está com a acidez muito baixa, que você precisa de uma enzima digestiva, porque a enzima digestiva vai te ajudar tanto no estômago, como no esôfago, como no teu pâncreas, quanto na tua vesícula. Tudo isso é interligado. Quando a acidez do nosso estômago não está correta, afeta tudo. Começa a criar pedras na vesícula, porque tanta gente, não sei se vocês percebem ou observaram como aumentou a quantidade de pessoas que fazem a cirurgia da vesícula. É por causa disso. Baixa a acidez do estômago e a pessoa começa a produzir as pedras. Por quê? Passa muito tempo aquele alimento ali e começa a cristalizar e começa a fazer as pedras lá na sua vesícula. Mas é isso, meninas. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Deixa eu só te perguntar. E sobre a elixir de inhame, que é aquele xarope de inhame? Xarope de inhame. Bom. Mas, assim, excelente para o intestino, para o estômago. O que é que eu te passaria? Primeiro, para você, que seria indispensável, aloe vera, é o suco de babosa. Não sei se você já tomou. Não é as melhores coisas da vida para se tomar, Débora. De gostoso. Ele é amargo. Mas é maravilhoso para o estômago. Eu estou te dizendo isso porque meu filho, quando criança, ele tinha úlcera. Meu filho tinha 2 úlceras enormes no estômago. E é uma coisa que é maravilhosa para o estômago. Eu te digo por acompanhar de perto. Outra coisa é o chá de espinheira santa, para você também é indispensável. Nesse shotzinho pela manhã, que você vai fazer com o limão, aí você bota 50 ml de suco eles dizem suco de babosa, porque vem escrito suco de babosa, né? Mas é aloe vera, né? Tem da marca Olivos, é uma marca ótima, confiável. Tudo que eu indico, eu só indico aquilo que eu já testei. Então, a da Olivos é ótima. Não é bom de sabor, não. Mas você colocando com o limão dá uma quebrada em muita coisa ruim que a gente tem que tomar. O limão facilita a vida da gente. Então, você fazendo, botando 50 mlzinho dentro de um copo, com o limão e a água, e você bebendo, vai ajudar muito. E como eu digo a você, a babosa cura mesmo até úlcera. Então, um desconforto gástrico é indispensável. E à tarde e à noite fazer um chazinho de espinheira santa para você, você vai sentir um alívio enorme. Outra coisa? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Então tá. Se ninguém quer me perguntar mais nada, vai, Lu. Falta você falar como as pessoas fazem para contratar os seus serviços. Uhum.
Sim, gente, então vocês podem entrar em contato comigo, eu estou no grupo da Lu, né? Só pode falar comigo, e aí eu vou orientar vocês, e a gente acompanha vocês durante todo o período que vocês estiverem precisando de auxílio de mim. Eu indico as receitas, eu faço, mostro para vocês como fazer o passo a passo diário para o problema individual de cada um. Porque não é uma coisa que, eu tenho uma planilha e eu vou mandar para todo mundo. Não, não é assim. O que é que você tem? Eu tenho isso, isso, isso. Eu quero melhorar disso, disso e disso. Então, a gente vai lá pontual e a gente faz a limpeza e aí a gente vai fazendo progressivamente e cada coisa até você ficar, 100%. Certo? Precisando de mim, pode falar, entre em contato e eu estou aqui às ordens para ajudar. Foi um prazer estar com vocês, viu? Gratidão. Eu agradeço e digo que vai ficar na descrição do vídeo lá no YouTube o seu contato, o seu WhatsApp, para as pessoas poderem entrar em contato, tá? Obrigada, Lu. Valeu. Obrigadão. E qualquer dúvida podem falar, viu, meninas? Não fiquem acanhadas. Perguntem, eu estou à disposição. Foi muito boa as dicas, tá? Te agradeço, né, do seu tempo, disponibilidade. Um prazer. E te conhecer, né, pessoalmente, no grupo, assim, e foi muito bom. Legal. Fico feliz. Espero que eu seja contribuição para vocês, certo? Aqui ou particularmente, como vocês acharem melhor, mas que seja sempre contribuição. Coloquem em prática e façam uma coisinha melhor por vocês todos os dias. Se amem, se valorizem e se cuidem, porque a vida da mulher já é tão difícil, tão atribulada, a gente tem que dominar tanta coisa, e eu acho que a melhor coisa que tem é a gente se sentir bem com a gente mesma, né? É a gente ter um olhar carinhoso e cuidar da gente, porque a gente se acostumou a cuidar de todo mundo e muitas vezes a gente deixa a gente em segundo plano. Pois tá. Beijo para todas. Ótima noite. Débora, precisando, eu tô aqui, viu, amor? Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Boa Tchau, noite. tchau.